Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A mensagem inicial já deu o norte da nossa fala. Os flagelos, as grandes tragédias, sempre fizeram parte da história da humanidade. São terremotos, tsunamis, vendavais, tornados, que por onde passam deixam um rastro de morte e destruição. Essas tragédias, esses flagelos são provocados pelos fenômenos da natureza. Mas a humanidade já viveu e vive ainda grandes tragédias, provocadas pelo próprio homem, que são as guerras. As guerras sempre estiveram presentes na história da humanidade. Não houve um só minuto na nossa história que não houvesse algum conflito em algum lugar do nosso planeta. No tempo de Jesus, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Nós sabemos que nenhum país, nenhuma nação, nenhum povo se submete de uma forma passiva perante o invasor. Com os judeus não era diferente. Era um povo muito orgulhoso, se considerava escolhido para reinar soberano sobre a terra por Deus Jeová. Então eles abominavam aquela situação de estar sob o domínio do Império Romano. E havia então constantes rebeliões, revoltas, que eram, vamos dizer assim, reprimidas com o braço de ferro pelos representantes de César. Numa dessas rebeliões, alguns galileus foram sumariamente executados a mando do procurador Pôncio Pilatos. Nessa mesma ocasião, houve uma tragédia em Jerusalém. Uma torre que ficava próximo do poço de Siloé, ou a piscina de Siloé, desabou, matando 18 pessoas. Essas notícias trágicas, elas se espalham rapidamente. E aí Jesus foi procurado para dar a sua opinião sobre essas tragédias. E surpreendendo seus ouvintes, Jesus afirmou: acreditais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os outros por sofrerem assim? Digo-vos que não. Mas se não vos arrependerdes, perecereis da mesma forma. Ou esses 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, se não se arrependerdes, perecereis do mesmo modo. Está em Lucas 13, 19. Esse ensinamento de Jesus nos faz refletir. Quando acontece essa tragédia, há uma comoção geral, nos compadecemos das vítimas, dos seus familiares. Quanto mais extensa e grave a tragédia, maior é essa comoção que provoca na sociedade. Sempre quando acontecem essas dificuldades, há sempre alguns questionamentos. Vamos citar uma tragédia recente daquele avião lá, que vinha da Espanha para a Alemanha e acabou caindo lá nos Alpes franceses. Caindo entre aspas, por segundo as investigações, o piloto lá numa crise depressiva derrubou o avião. Sempre acontece nessas tragédias esses questionamentos. E também, dificilmente a gente não sabe de algum caso de alguém que ia embarcar no momento chegado, desistiu e assim por diante. Nesse caso, a mídia deu bastante destaque num caso de um brasileiro que morava na Espanha, que estava com a viagem marcada nesse avião para a Alemanha, mas que no último momento, a sua mãe, que mora no Brasil, resolveu visitá-lo na Espanha, por ocasião do seu aniversário. E ele desiste na última hora de pegar o avião. Um time inteiro de futebol também estava previsto, tudo certinho, passagem comprada para embarcar nesse avião, e acabou na última hora não embarcando. Por que essas pessoas escaparam da morte?
Como nesses terremotos, famílias inteiras são dizimadas, enquanto outras, muito próximas dali, saem ilesas. Tudo isso é resultado do determinismo, do destino ou do livre-arbítrio. Então, uma grande parcela da população, da humanidade, ainda está procurando respostas para estas e outras questões, obviamente, que fazemos no nosso dia a dia sobre os propósitos da nossa existência. Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Porque uns nascem na bem-aventurança. Está aí o nascimento de mais uma princesa, badalada pelo mundo inteiro. Pessoas que ficaram lá mês lá na frente do hospital vendo a saída da nova princesa. E outros nascem numa dificuldade tremenda, sofrendo dores, deficiências físicas, desde o momento que abrem os olhos para uma nova existência física. Uns na riqueza, outros na pobreza extrema. O que eu fiz para sofrer tanto? Por que Deus me fez passar por tantas situações? Qual a finalidade da nossa existência aqui na Terra? No momento em que passamos por grandes tragédias, por depressões, vivemos assustados, vivemos sobressaltados, ligamos a televisão e o que vemos? Tragédias, assaltos, sequestros, violência, roubo, desmando na nossa política, corrupção de bilhões, justamente daqueles que recebem da sociedade e recebem bem para cuidar do nosso dinheiro. E os acidentes? Tivemos um agora domingo que abalou nossa sociedade. As tragédias naturais, o grande terremoto dos dias atrás, lá no Nepal, ceifando milhares e milhares de vidas. Então, tudo isso enfraquece a nossa alma, nos dá um sentimento de impotência e nos faz, então, questionar com razão o propósito da nossa existência. A vida para nós, ainda na nossa mesquinez, na nossa miséria evolutiva, ela é, obviamente, cheia de incógnitas. Afinal, o que nós estamos fazendo nessa terra? Se a vida for apenas aproveitar ao máximo dos dias, das horas que estamos passando, com certeza, a passagem nossa por este mundo não tem razão de ser. E aí vem a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é um sempre permanente convite a nós termos uma nova visão da vida. Através dessa abençoada doutrina, através dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade maior, hoje nós compreendemos que nós somos um espírito em processo de aprendizado. Através das inúmeras encarnações, nós vamos ir desenvolvendo os sentimentos, a inteligência, a forma como nos relacionamos com o próximo, a forma como encaramos a nossa vida e a realidade a qual nós estamos inseridos. Nos dizem os benfeitores espirituais que a partir do momento que nós adquirimos a razão, ou seja, a capacidade de nós distinguirmos o bem do mal, o certo do errado, Deus nos dá então o livre-arbítrio, que é essa capacidade de fazermos escolha conforme as necessidades que encontramos na nossa trajetória espiritual. Mas toda liberdade gera uma responsabilidade. E essas nossas escolhas, elas vão gerar para nós consequências, de acordo com a natureza dos nossos atos. Se forem bons, obviamente, essas consequências serão boas. Mas se as nossas escolhas serão equivocadas, nós estamos gerando consequências desastrosas para nós. Estamos criando para um futuro situações bastante difíceis de serem superadas, como forma
de reequilibrarmos a nossa própria consciência. Então, compreendendo que estamos numa longa jornada evolutiva de aprendizado, com os nossos próprios méritos, nós vamos aprendendo, reaprendendo, através das experiências com as quais a gente se envolve, sabendo então, começando a distinguir o que nos é lícito e o que não é. Por isso que o apóstolo Paulo, numa das suas belas colocações, ele diz: tudo me é lícito, porém, nem tudo me convém. E é dessa aprendizagem, então, errando, acertando, que nós vamos sair mais maduros, mais capacitados para enfrentar as próximas lições que, obviamente, a vida vai nos fornecer para essa nossa jornada espiritual, para a nossa evolução. Pois, conforme nos esclarece os benfeitores espirituais, todos nós somos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Ignorantes no respeito ao não saber, mas com o potencial divino a ser desenvolvido em nós. Aí nós compreendemos aquela colocação do Evangelho, da Bíblia, que diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos que compreender que não é Deus que tem as características humanas. Nós é que temos características divinas, como sementes, que vão germinar ao longo dos séculos. Então, as consequências das nossas ações equivocadas vão se tornar desafios bastante difíceis para nós, mas diga-se de passagem, por nós escolhidos, ou pelo menos aceitos, para nos libertarmos da cobrança da nossa própria consciência, que vai nos acusar do nosso ato infeliz, seja onde nós estivermos, encarnados, desencarnados, em qualquer lugar do universo. Allan Kardec, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, faz o seguinte questionamento: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, nós podemos fugir de todos, de tudo, mas não de nós mesmos. Onde nós estivermos, a nossa consciência estará nos cobrando das nossas responsabilidades. Então, as consequências poderão ser, então, essas expiações dolorosas, mas que servirão justamente para o nosso aperfeiçoamento. Aperfeiçoar o sentimento, abrandar nossos corações, desenvolver as nossas inteligências, porque justamente é nessas grandes tragédias, nessas grandes dificuldades, que o homem dá um passo largo na sua evolução. Na fraternidade, um ajudando os outros, em começar a evitar essas catástrofes e assim por diante. Então, através dessas dificuldades, nós vamos começando a despertar a nossa consciência, o nome novo em nós, o homem de bem. Mas também há um certo exagero quando as pessoas dizem tudo tem que acontecer. Está escrito nas estrelas. É o destino, é o karma. São as leis inexoráveis do destino e, portanto, nada podemos fazer para mudar o curso dos acontecimentos. Tudo isso também é muito relativo. É claro que certos acontecimentos que ocorrem na vida da humanidade, na nossa em particular, se nós observarmos pela luz da lei de causa e efeito, certamente nós vamos chegar à conclusão que estava escrito nas estrelas, como costumamos dizer. Ou seja, não havia meio de os evitar. Nesses casos, não tem como impedir, apesar de toda a previdência, de toda a prudência do ser humano. Mas daí dizer que tudo está escrito no destino, como afirmam os defensores da filosofia do determinismo, vai uma longa distância. Se fosse assim, onde estaria o nosso livre-arbítrio? Sem essa faculdade de escolher, de fazermos escolha, a criatura estaria à mercê dos acontecimentos.
e nada nós poderíamos fazer para modificar o curso dos acontecimentos. Mas nós podemos sim, porque Deus dotou o homem de inteligência, vontade, determinação e previdência. E, além do mais, nos dotou do instinto de conservação. Esse instinto é um guia seguro que nos faz evitar muitos acontecimentos trágicos, inclusive os provocados pela própria natureza. O bom senso nos diz que se algo ameaça o nosso bem-estar, a nossa vida, nada nos impede de reagir, de buscar soluções, de superar as dificuldades. A boa lógica nos diz que ninguém vai ficar de braços cruzados esperando os animais peçonhentos tomarem conta da nossa casa. Ou ninguém vai ficar indiferente, acomodado diante da notícia que está aí vindo um tornado, uma tempestade muito forte. É lógico que nós temos condições de buscar auxílio, abrigo, sair, ajuda, enfim. Sempre temos meios de nos proteger. Mas aí vem aquela crença que diz assim: se que tiver que morrer, vai morrer. Ou aquela outra: o Deus que protege aqui é o mesmo que protege ali. Isso a gente sabe. Mas quem sabe se realmente chegou a hora de morrer? A proteção de Deus justamente está em nos dar oportunidade de nos proteger, de sair dali, de buscar auxílio, de receber auxílio. Tem uma historinha muito interessante que diz que tinha um homem que tinha muita fé em Deus. E veio uma enchente. E começou a encher a casa dele. As familiares saíram e disseram: olha, vamos sair daqui porque vai inundar a casa, a gente vai acabar morrendo afogado. Não, eu confio em Deus e Deus não vai me deixar sozinho. Vai me proteger. E a água foi subindo. Ele já estava em cima da mesa, veio um vizinho: vamos sair daqui porque a casa vai inundar, nós vamos morrer afogados. Não, eu tenho fé em Deus e Deus vai me salvar. E a água foi subir. Já estava em cima do telhado o rapaz. Veio o bombeiro com o barco: vamos, fulano, saia daqui, que a casa vai desmoronar, você vai morrer afogado. Não, eu tenho fé em Deus, Deus vai me proteger. E veio uma enxurrada, uma onda mais forte, levou a casa e o rapaz acabou morrendo. Chega no céu, irritado. Falei: como? Eu confio tanto em Deus, tenho fé em Deus e você me abandonou? Daí Deus disse para ele: eu mandei 3 para te salvar e você não quis ir com nenhum deles. Então, paciência. Então, muitas coisas ruins podem ser evitadas se nós tivermos algumas precauções, equilíbrio, cuidado, atenção, previdência. O livre-arbítrio também é fundamental para essa prevenção. No no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item Bem-aventurados aflitos, lá nós vamos ter a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E aí, estudando esse capítulo, nós vamos compreender que muitas das coisas que nos ocorrem são resultado de nossos compromissos kármicos de outra existência. Nada fizemos nessa existência que justificasse nós passarmos por tais situações. Por exemplo, sofrer um acidente sem que para isso tenha contribuído. Toda a cautela, toda a previdência, todo equilíbrio no dirigir, mas uma fatalidade acaba acontecendo. Sofrer reveses financeiros. Pessoa também com todo equilíbrio, trabalhador, enfim, mas sofre dificuldades. Até esse dia a gente estava comentando de um casal já de idade, vida inteira de sacrifício, economizando para comprar sua casinha própria. No momento que eles tinham o dinheirinho para comprar, veio um vigarista e vendeu um terreno que nem existia. O homem pirou, passou bastante dificuldade. Então, são situações que envolvem as criaturas que acabam acontecendo. Passar por problemas familiares,
filhos rebeldes, filhos problemáticos, problemas profissionais, a pessoa não se enquadra, não consegue desenvolver uma profissão, se sentir bem nela. São doenças incuráveis, degenerativas, mortes prematuras. Hoje vimos aí tanto falar em balas perdidas. Estava vendo uma reportagem no Rio de Janeiro que este ano, uma média de cada 2 dias, uma pessoa morreu por bala perdida. E são várias situações que nos envolvem, que apesar de toda precaução, prudência, nós estamos sujeitos a isso. Mas nem sempre os nossos problemas têm causa no nosso passado espiritual. Por isso que Jesus nos alerta que aqueles que vivem esses dramas não são mais culpados que qualquer um de nós. Como diz Jesus na colocação: acreditais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os outros por sofrerem assim? Digo-vos que não. Mas se não vos arrependerdes, perecereis da mesma forma. Significa dizer que todos nós podemos passar por esses sofrimentos, por essas vicissitudes. Vamos fazer uma analogia. Vamos pensar nos presídios brasileiros. Presídios de primeiro mundo. O que existe lá? Violência, estupro, tortura, mortes, enfim. Tudo que é de ruim. Mas essas situações não fazem parte da pena do condenado. Quando ele é condenado lá pelo juiz, ele não está condenado a passar por esses dramas. Acontece porque ele está ali. Se tivesse um outro comportamento, se não tivesse transgredido as leis, provavelmente não estaria ali. A terra é a mesma coisa. Nossa terra, nós sabemos que não é morada de anjos. É uma prisão-escola. E se a gente perguntar para uma autoridade policial, vai dizer, e é uma prisão de segurança máxima, porque ninguém consegue ou conseguiu jamais fugir daqui. Mesmo quando nós tirar o nosso uniforme de prisioneiro, esse corpo que nos prende aqui, no momento da desencarnação, se não tivermos merecimento, vamos continuar aqui, ligados ao nosso planeta. Numa outra dimensão, no mundo espiritual, sim, mas ligado ao nosso planeta. Quanto tempo nós podemos nos levar para sair dessa prisão? A gente não sabe. Vai depender de nós mesmos, do nosso empenho em favor do nosso melhoramento, da nossa regeneração. Então, muitos males que nos ocorrem nem sempre fazem parte dos nossos compromissos kármicos. Acontece porque estamos neste planeta. Planeta de expiação e provas. Fazem parte das vicissitudes da nossa vida, mas também necessárias ao nosso progresso. Para nós espíritas, então, nada acontece por acaso. Nada acontece sem nós merecermos. Então, a fatalidade não é um acontecimento pré-determinado. Não acontece por acaso, mas é uma construção. É quando nós escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, nós estamos traçando para nós o próprio destino. Allan Kardec, na pergunta 851, ele faz um questionamento à espiritualidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? E a resposta da espiritualidade? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal,
é sempre senhor do ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, mesmo que um bom espírito venha nos inspirar, venha nos orientar para o bem, nós podemos agir no mal. Da mesma forma que o espírito inferior possa nos induzir ao mal, mas nós poderemos agir no bem. Então, a escolha é sempre nossa, unicamente nossa. E também, então, há o mérito da ação e a responsabilidade da ação automaticamente também será nossa. E nós sabemos que muitas pessoas se envolvem em acontecimentos trágicos, embora que não estavam programados, mas possível para o seu aprendizado. Acontece pelas próprias ações infelizes. Como nós poderemos saber se determinadas mortes tinham que ocorrer de modo trágico? Ninguém sabe, nós não sabemos. Só a espiritualidade maior, Deus, vai conseguir nos dar essa resposta. Mas muitas tragédias não ocorrem por karma, por destino a ser cumprido, mas justamente pelos descuidos, pelos excessos, pela falta de responsabilidade. Vamos citar alguns exemplos. Um grupo de jovens vai acampar. Hoje, onde tem jovem, 99% tem bebida, muita comida. E lá, ingerem bebida, se alimentam demasiado, e quando se bebe um pouco, perde a noção do equilíbrio. E o jovem vai lá, resolve dar um mergulho, nadar no rio, e tem uma congestão. Se debate, grita socorro, por maior empenho dos amigos, o infeliz morre. Foi uma fatalidade ou foi uma imprudência? Um acidente aí no trânsito, pequenas montes, mais um sai de um carro bravo, outro sai mais ainda, começam a discutir, e um agride o outro mortalmente. Chegou a hora ou foi vítima da agressividade? O pessoal gosta de adrenalina, pega os carros e sai em velocidade. Basta ver aí os radares mostrando 180, 190, 200 quilômetros. Muita adrenalina. Não respeitam leis de trânsito, ultrapassagem perigosa. E lá numa curva, perde o controle, capota, tem um traumatismo craniano e morre. Estava programado para morrer ou foi consequência da imprudência? Jovem, se envolve com droga, pois acaba se envolvendo com o traficante para manter o vício e lá, no desentendimento, é morto. Cumpriu a sua sina ou caiu no abismo que ele próprio procurou? A mulher descobre que o marido tem uma filial, dá um ataque de raiva, de ódio e tem um infarto fulminante. Era hora de morrer ou morreu antes da hora devido ao seu ódio? E o marido seguiu o seu destino ou se comprometeu numa aventura passional? Então, meus irmãos, nem sempre o trágico está programado. Acontece pela nossa irresponsabilidade, pela nossa incúria. É evidente que tudo isso Deus prevê, mas os acontecimentos não estão a isto condicionados. Deus previu sim as nossas ações, mas nós agimos não porque Deus previu, mas porque usamos do nosso livre-arbítrio. Deus tinha a ciência que nós iríamos agir daquela maneira.
Para nós citarmos exemplo mais bem simples. Nós pais, temos um filho aí, 7, 10, 12 anos. Damos totalmente a liberdade para ele. Se quer ir para o shopping, vai. Se quer chutar bola, vai. Quer ir para o caso amiga, vai. Quer ir para o shopping, vai. Quer ir para a escola, vai. Faça o que você quiser. Se nós conhecermos o nosso filho, nós não vamos saber a atitude, o caminho que ele vai tomar? Imagine Deus, que conhece nós muito melhor do que nós. Então, Ele sabe o caminho que a gente vai tomar. Por Ele saber, não quer dizer que temos que saber seguir para aquele caminho. Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ele nos diz assim: os eventos previstos já existiam na memória de Deus. Isso não quer dizer que cada um de nós tenha que passar por ali obrigatoriamente, mas que Deus, na majestade de sua postura intemporal, já nos viu no futuro passando por ali. Então, esse conceito contradiz quando se fala, já aconteceu, o futuro já aconteceu e nada podemos fazer para mudá-lo. Quando Jesus enfatiza a necessidade do arrependimento, ele deixa bem clara a necessidade de nós superarmos essas ideias, esse sentimento que nos levam a esses comportamentos desequilibrados, desajustados. Se nós não tivermos este controle, essa prudência de nossos sentimentos, de nossas ações, nós estaremos então à mercê, obviamente, desses acontecimentos. Como aí um barco à deriva num mar bastante revolto. Então é significativa a colocação de Jesus: se não se arrependerdes, perecereis do mesmo modo. E essa advertência de Jesus também era uma profecia para o povo judeu. O povo judeu, ele com seu instinto guerreiro, ele tanto provocou todo poderoso Império Romano, que no ano 70, o general romano Tito destruiu totalmente Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Quem não fugiu acabou morrendo. Inclusive o templo de Jerusalém, que era o orgulho de todo judeu. E naquele momento o templo de Jerusalém tinha recém sido reformado. Herodes levou 70 anos para reconstruir o templo, que foi destruído de um dia para a noite. O templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, ele já havia sido construído 1000 anos antes. É certo que ele passou por outras destruições, mas ele foi feito por o rei Salomão, e diz a história que é o local onde Abraão ofereceu seu filho Isaque. E Herodes, para fazer uma média com o povo judeu, ele reconstruiu, reformou o templo que foi destruído por Tito do dia para a noite. E a partir daquele momento, então, foi extinto o Estado judeu, só sendo, então, novamente existir em 1948, 1900 anos depois, quando a ONU fez um arranjo e criou o Estado de Israel. E até hoje, aquele povo ainda não se entende. Todo dia ouvimos notícia de homens-bomba, de briga, enfim. Ainda há desavença naquele povo. E Jesus termina, então, essa colocação, esse ensinamento, com a parábola da figueira estéril. Diz Jesus: um homem tinha uma figueira em sua vinha, e indo colher frutos, nenhum achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos que venho procurar frutas nessa figueira e não encontro nenhum. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondeu o viticultor: Senhor, deixa mais este ano, até que eu cave em roda e lhe ponha adubo. Se der fruto no futuro, ficará. Caso contrário, mandarás cortá-la. Nessa parábola, Jesus faz uma comparação da figueira com a humanidade. Naquele momento lá, ele chamava a atenção dos seus discípulos, do povo judeu, mas deixava esse ensinamento para nós, a humanidade de todos os tempos.
nos alertando sobre as consequências que iremos sofrer caso não procuramos mudar o rumo de nossas existências. Jesus utiliza a figueira, então, como um símbolo para deixar seus ensinamentos, fazendo com que a humanidade compreendesse que é necessário dar frutos em todos os tempos. Isto é, nós devemos utilizar a nossa existência terrena, aproveitando as oportunidades, os recursos, a assistência espiritual que Deus nos concede todos os dias, pela sua infinita misericórdia, para que nós possamos dar frutos, bons frutos, que está representado na prática das virtudes. Mas aquele que se mostra rebelde às inspirações do alto, indiferente a todos os benefícios e auxílio que recebe da espiritualidade maior todos os dias, e teima a não seguir as leis divinas, é como a figueira, nos diz Jesus, que apesar de todo o cuidado do viticultor, permanece estéril. Complementa Jesus ainda: a árvore que não dá frutos é condenada e terá que ser cortada e retirada do campo, porque sua permanência ali acabará prejudicando as outras plantas, ocupando espaço sem nada produzir. Mas o viticultor é teimoso, ele é bondoso, ele deseja que a figueira produza. E aí ele pede: não corta agora, eu vou revolver a terra, vou colocar adubo, vou podar, para ver se a sua seiva, que parece morta, adormecida, tenha vida e se possa cobrir de frutos. O mesmo acontece com todos nós, que em nenhum tempo das nossas vidas deveremos permanecer estéreis, porque Deus nos tem concedido todas as oportunidades de trabalharmos em benefício do nosso progresso e dos nossos irmãos, através da espiritualidade maior, dos missionários que vieram de regiões elevadas mergulhar nesse mundo tão difícil para nos dar a inspiração, a orientação, o esclarecimento. Também em espírito e verdade, através desses ensinamentos de Jesus. Nos deixou os seus ensinamentos, os seus conselhos e, além de tudo, os exemplos: caridade, humildade, trabalho, dedicação. E para que nós consigamos produzir bons frutos, consigamos aprender essas lições, Deus nos dá a bênção do tempo, através das várias reencarnações, as oportunidades de trabalhar para reparar as nossas faltas, para resgatar as nossas dívidas perante a nossa consciência, perante as leis divinas, para que possamos ter condições de produzir bons frutos, através das boas obras, viver em paz, corretamente, dignamente, ser equilibrado, contribuindo então com nossos esforços para o nosso progresso, mas também por aqueles que convivem conosco nessa jornada terrena. E Jesus continua nos dizendo: o vinhateiro, verificando que nada obteve e que apesar de todos os esforços a figueira continua improdutiva, manda cortá-la e lançá-la ao fogo. Essa é uma advertência para toda criatura que permanece inativo. Infelizmente, nós passamos boa parte da nossa vida, se não uma vida inteira, na esterilidade espiritual, preocupada somente com os interesses imediatistas, com os prazeres materiais, com as riquezas. Os benfeitores nos acompanham diuturnamente, nos auxiliando, nos amparando, nos ajudando, nos inspirando, nos orientando. É todo o cuidado do céu nos estimulando para produzir bons frutos, os frutos tão desejados. Mas se nós continuarmos
insistindo, rebeldes, indiferentes a esses valores mais nobres, os valores espirituais, seremos sim sérios candidatos de passar por experiências trágicas, muito dolorosas, para que nossas almas acordem, para despertar a nossa consciência, o nosso sentimento, para que a gente possa então vir a produzir alguma coisa produtiva. Felizes então daqueles que conseguem corrigir os seus rumos, trilhar um bom caminho, seguir os ensinamentos de Jesus, porque esses conseguem melhor assistência da espiritualidade maior e passam apenas aquilo que está programado, não causando para si mais sofrimento devido ao mau uso do seu próprio livre-arbítrio. E assim, então, se nós procurarmos as causas de nossas aflições, nós temos que verificar as nossas atitudes todos os dias, porque não basta nós seguirmos as leis humanas. É imprescindível nós não transgredirmos as divinas, porque nem tudo nesse nosso mundo, infelizmente ainda, o que é legal é moral. Por isso que é indispensável ver a essência das nossas atitudes, porque tudo aquilo que semeamos será devolvido para nós. Nós somos livres na semeadura, mas somos obrigados a colher os frutos daquilo que semeamos. E se consultarmos a nossa consciência na busca da causa de nossas aflições, certamente nossa consciência vai nos dizer: se eu não tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido e eu não estaria nessa situação. Mas nós, infelizmente, muitas vezes, em vez de reconhecermos criadores do nosso sofrimento, nós buscamos o culpado fora. Primeiro Deus é injusto, eu não mereço sofrer tanto. Depois é o destino, a vida, o pai, a mãe, a sociedade, o governo. E aí a gente vai colocando a culpa nos outros. Mas, na verdade, as dificuldades, elas são advertências que nós estamos agindo equivocadamente. Isto é, tão verdadeiro que quantas vezes a gente já falou, ou ouviu algumas pessoas dizer: se eu soubesse do que sei hoje, quantas coisas eu já teria evitado na minha vida. Mas Deus, por ser infinitamente bom e justo e misericordioso, Ele nos criou, então, simples e ignorantes, mas para sermos espíritos glorificados. Mas não há glória enquanto não há mérito. Dele quer, então, que nós tenhamos a glória à custa dos nossos próprios méritos, usando o nosso livre-arbítrio. Ontem, a gente sabe que já passou e nada a gente pode fazer para mudar. Mas neste momento, no momento de hoje, através de uma mudança de pensamento, de atitude, nós poderemos iniciar então uma nova semeadura com vistas a um futuro bem mais equilibrado e feliz. Temos o pensamento de Francisco Cândido Xavier, quando diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. É impossível nós vivermos sem aceitarmos o erro, a queda, a perda e a morte. Nós precisamos aprender a perder, a cair, a errar, a morrer. É impossível ganhar sem perder. É impossível andar sem antes ter caído. É impossível acertar sem nunca ter errado. É impossível viver sem saber morrer. E se nós aprendermos a errar, a cair, a perder e a morrer, ninguém vai mais nos controlar. Porque o máximo que pode acontecer na nossa vida é perder, é cair, é errar e a morrer. Bem-aventurados é aqueles que já conseguem aceitar com naturalidade o ganho e a perda, o acerto e o erro, o triunfo, a queda, a vida e a morte.
Porque essas dualidades, elas sempre vão estar presentes na nossa existência terrena. E é com essa dualidade que nós vamos aprendendo. Vamos nos aperfeiçoando. Mas devemos ter como mestra sempre a humildade. Deus nos ama, nunca nos abandona. Ele não manda para nós flores em todas as primaveras, não faz nascer o sol todas as manhãs, nos dando uma nova oportunidade para acertarmos o nosso passo. E se a gente quiser falar com Ele, também vai nos ouvir. E se asserenarmos o nosso coração inquieto, nossa mente atribulada, até poderemos ouvi-lo através da nossa intuição. Deus pode viver em qualquer lugar do universo, mas Ele escolheu viver em nossos corações. Vamos pensar nisso. Agradeço a atenção de todos, muita paz, que Jesus nos abençoe.